Aqui eu separei algumas das principais ontologias da web semântica, para caso um dia que vocês forem desenvolver sua própria ontologia para a web semântica, onde vocês podem procurar por termos para serem reutilizados. Então eu separei elas em 3 categorias. A primeira de ontologias de domínio geral, a segunda de ontologias de anotação e a terceira de ontologias de domínio específico. Então vamos começar explicando as primeiras, de ontologias de domínio geral. Uma delas é a Wikidata. A Wikidata ela é uma ontologia de conhecimento livre com mais de 82 milhões de itens estruturados numa ontologia. Ela é cuidada pela mesma fundação que cuida da Wikipedia. Então, todos os termos e entidades que vocês verem no Wikipedia, a versão estruturada desses termos, ela se encontra na Wikidata. Para ter acesso a elas, vocês podem acessar esse site aqui. Então, essa é a página principal do Wikidata. Então, se vocês quiserem buscar algum termo, vocês podem vir aqui no Search Wikidata. Então, vamos supor que nós vamos procurar por câncer. Então, aqui ele mostra todos os termos que tem. Se nós formos da doença, a página se parece com essa aqui. E aqui eu tenho as triplas, né? Então, Cancer Instance of Disease, subclasse D, aqui tem as superclasses, aqui uma imagem relacionada ao câncer e assim por diante. Outra ontologia de domínio geral da web semântica é a DBpedia. Ela é bem semelhante ao Wikidata, ou seja, ela visa disponibilizar todos os termos que estão disponíveis na Wikipedia de forma estruturada, e ela foi resultado de um projeto o qual extraiu esses termos do Wikipedia de maneira automática. Em inglês, ela descreve mais de 4 milhões de itens, dos quais 4,22 milhões são classificados numa ontologia consistente. Entre esses termos que são classificados numa ontologia consistente, quase 1,5 milhão são pessoas, 735 mil são lugares, 411 mil são trabalhos criativos, 241 mil são organizações, e 251 mil são espécies e 6 mil são doenças. Só que além do inglês, ela também cobre termos em outros 124 idiomas, e no total ela descreve 38,3 milhões de itens. Ela está disponível nessa página aqui, wiki.dbpedia.org. Essa é a página principal da DBpedia. Caso vocês queiram acessar algum termo, o termo ele tem como identificador o mesmo identificador do Wikipedia. Então, por exemplo, se nós formos aqui, porque a gente queira saber da Elza Soares. Então, vocês veem que o identificador dela é esse aqui, Elza_Soares. Então, no DBpedia, basta vir aqui dbpedia.org/resource/Elza Soares. E aqui eu vou acessar toda a informação estruturada que a DBpedia tem sobre Elza Soares. Aqui eu tenho as triplas, né? Active Years, Start Year, a data de nascimento dela, birth date, o local de nascimento, o gênero musical. Uma das vantagens da DBpedia em comparação com o Wikidata, primeiro, é a maneira simples de acessar, já que o identificador do termo é o mesmo da Wikipedia, e além disso vocês podem baixar a informação para importar na ontologia de vocês, no formato Turtle, no formato N-Triples, no formato JSON e XML, como nós mostramos no exemplo anterior para a ontologia de pessoas. Então aqui eu mostrei como acessar uma instância do DBpedia, né, que é Elza Soares. Agora, se eu quisesse acessar alguma estrutura da ontologia, como nós mostramos anteriormente, vocês vão vir dbpedia.org/ontology e o nome da propriedade que vocês querem acessar. Vamos supor que eu queira acessar a organização. Aqui eu tenho toda a estrutura sobre a organização. Então, falo o tipo dela, né, como nós estudamos, RDF Type é uma classe. Aqui mostra as classes equivalentes dela, né, uma restrição de equivalência. Aqui uma restrição de disjunção, que ela é disjunta dessa classe aqui. Ela é subclasse da superclasse agente. Além disso, tem aqui em quais propriedades essa classe é domínio e também aqui em quais propriedades essa classe é range, das informações de restrição de relacionamento. Então, caso vocês queiram acessar uma instância do DBpedia, sempre utilizar aqui o caminho resource, e sempre lembrando, a instância ela tem o mesmo código identificador que ela tem no Wikipedia.
Então, caso vocês tenham alguma instância que vocês gostariam de procurar, vai primeiro na página do Wikipedia, pega o identificador, vem aqui, faz libpedia.org/resource/ esse identificador. Caso contrário, seja para acessar alguma classe ou alguma propriedade da ontologia do DBpedia, vocês usam o caminho ontology. Outra ontologia de domínio geral na web semântica é a BabelNet. Bom, essa ontologia ela é multilingüe e o objetivo dela é relacionar conceitos léxicos e semânticos. Ela foi desenvolvida na Universidade de Sapienza, de Roma, no Laboratório de Computação Linguística do Departamento de Ciência da Computação. Assim como a DBpedia ela foi criada automaticamente, vinculando a Wikipedia ao léxico computacional mais popular da língua inglesa, que é conhecido como WordNet, ela cobre 284 idiomas e ela descreve mais de 9 milhões de entidades nomeadas, 6 milhões de conceitos semânticos e 277 milhões de relações léxico-semânticas. Então aqui vocês veem que apesar dela representar menos entidades e menos conceitos, ela representa muito mais relacionamentos em muito mais idiomas do que o DBpedia. Para acessá-la, esse é o site, babelnet.org. Essa é a página principal do BabelNet. Então aqui vocês podem buscar por um termo em diferentes idiomas, que eles mostram os principais, mas como foi mostrado anteriormente, ela cobre mais de 284 idiomas. Então vamos buscar aqui por Minas Gerais. Aqui ele mostra todos os conceitos que ele encontrou com relação a Minas Gerais. Então no caso o que nós estamos buscando é esse aqui, que é o Estado brasileiro. E aqui ele classifica no léxico como um substantivo. Tá? Então se nós clicarmos aqui, vamos entrar na página. Vocês vão ver que uma diferença para o Wikidata e para o DBpedia é que a interface gráfica ela é muito mais rica. Então aqui vocês podem buscar o termo em diferentes idiomas. Então vamos ver como é Minas Gerais em árabe. Aqui ele mostra. Ele também dá o som, caso vocês queiram ouvir, como é Minas Gerais de acordo com o árabe. Mesma coisa para o chinês. Aqui ele define algumas triplas, né? Então que é uma capital. Aqui ele mostra todas as imagens que ele tem relacionado a Minas Gerais. Ele mostra no mapa toda a informação georreferencial que tem sobre Minas Gerais, por exemplo, latitude e longitude. E aqui, como nós já tínhamos mostrado anteriormente, algumas das traduções. Além disso, tem essa ferramenta que é muito interessante, chamada Explore Network. Vocês podem explorar o grafo de conhecimento com base nesse conceito que tem. Bom, além disso, tem a fundação que nós mostramos na segunda aula desse curso, que o nome é The Linked Open Data Cloud. Então, essa é uma fundação que ela mantém um conjunto até hoje de 1.239 ontologias, que possui 16.147 conexões entre elas. Caso vocês tenham uma ontologia que vocês queiram que faça parte da web semântica, a partir dessa fundação, vocês têm que definir a ontologia de vocês num formato de arquivo conhecido, ou seja, RDFA, RDF, XML, Turtle e Triples, foram os formatos que nós estudamos em uma das aulas. Todas as entidades elas devem ter uma URI, como também vocês aprenderam a fazer, e essa ontologia ela deve ter ao menos 50 conexões com ontologias externas. Então aqui o que é interessante do Linked Open Data Cloud é que eles mantêm essas 1.239 ontologias e elas têm padrão de qualidade 5 estrelas. E são informações que estão estruturadas no formato de uma ontologia e conectadas com outras ontologias da web semântica. Além disso, ela cataloga todas essas ontologias em domínios. Então vocês têm ontologias de domínios cruzados, ou seja, ontologias que são de diferentes domínios, como o DBpedia, por exemplo. Tem ontologias sobre o domínio de geografia, governamentais, de ciências biológicas, de linguística, que eu acho que pode ser bem interessante para vocês, de mídia, publicações e redes sociais. Então, agora que nós vimos as ontologias de domínio aberto, vamos ver as ontologias de anotação. Essas são ontologias que elas provêm alguns relacionamentos e classes para auxiliar a construção de uma ontologia em um determinado domínio. Uma dessas ontologias de anotação é a General Ontology for Linguistic Description. Essa ontologia ela fornece um conjunto de classes e relacionamentos que podem ser utilizados na descrição científica de uma língua natural. Essa ontologia pode ser bem interessante para vocês, estudantes de letras. Ela está disponível nesse site aqui. Vamos entrar. Essa ontologia ela também é conhecida pelo acrônimo de GOLD. Então, essa é a página principal do GOLD.
aqui tem todas as classes e todas as propriedades que ela define. Se vocês quiserem, vocês também podem baixá-la e abri-la no Proteger, a partir desse link aqui. E voltando aos slides, aqui eu tenho um exemplo de como utilizá-la. Então vamos supor que eu estou usando a DBpedia como recurso e eu estou chamando duas instâncias da DBpedia, que é uma instância chamada Platonic Love e outra chamada Unrequited Love. Então aqui eu estou definindo esses dois conceitos da DBpedia como hiperônimos do conceito love. E estou fazendo isso utilizando uma propriedade da ontologia de anotação Gold. Outra ontologia de anotação muito famosa é a FOF, o Friend of a Friend. Ela fornece um conjunto de classes e relacionamentos para a descrição de pessoas, suas atividades e suas relações com outras pessoas. Ela está disponível nesse site. Então, vou mostrar para vocês as especificações. Então, essa é a página principal de especificação da FOF. E aqui vocês podem ver algumas das classes e propriedades que ela define. Então, ela é utilizada para descrever entidades do tipo pessoa nas ontologias que vocês queiram criar para a web semântica. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu estou usando também a DBpedia. Estou chamando aqui um recurso Elis Regina, que é uma instância da DBpedia para cantora brasileira. Eu defino ela aqui como uma pessoa, de acordo com a ontologia FOF, e também como uma artista musical, a partir da ontologia da DBpedia. E aqui eu defino algumas informações, anoto algumas informações da Elis Regina com base nas propriedades da FOF. Então aqui eu uso gender para anotar que a Elis Regina é do sexo feminino, que o nome dela é Elis Regina e que ela conhece uma outra entidade da DBpedia chamada Dona Barbosa, que é uma instância para um outro artista muito famoso brasileiro. Por fim, eu tenho as ontologias de domínio específico. Uma das mais famosas é a GeoNames, que é uma ontologia com informação georreferencial estruturada de 11 milhões de lugares do planeta. Então aqui eles referenciam 11 milhões de lugares com latitude, longitude e outras informações a respeito dessa localização. Vocês podem acessar essa ontologia a partir desse site, geonames.org/ontology/documentation.html. Além disso, existe essa fundação OBO, que significa Open Biological and Biomedical Ontologies, e é um grupo dedicado à construção e manutenção de ontologias relacionadas às ciências biológicas. Essa fundação ela estabelece um conjunto de princípios para o desenvolvimento de ontologias na área de ciências biológicas, para que essas ontologias elas sejam interoperáveis a partir da web semântica, ou seja, elas se complementem. Hoje existem mais de 100 ontologias que seguem esse padrão, OBO, e vocês podem ver mais sobre essa fundação e das ontologias desse padrão nesse website aqui. Aqui está a página principal da fundação OBO, e aqui vocês têm algumas das ontologias que estão disponíveis e a licença delas. Né? Então aqui vocês podem ver que está numa licença aberta Creative Commons. Isso significa que vocês podem baixar, utilizar, modificar e redistribuir essa ontologia. No caso tem essa aqui, que é uma ontologia sobre entidades químicas. Tem essa aqui, DOID, que é sobre doenças humanas. Uma ontologia sobre genes, que é uma ontologia sobre plantas. Então, caso vocês venham a trabalhar como ontologistas e precisem construir uma ontologia no domínio médico, biomédico, vocês podem buscar conceitos para serem reutilizados a partir das ontologias que seguem o padrão OBO.